A gente está em contato com o José Carlos Pérez, o presidente do Santos, que nos atende agora. Pérez, obrigado pela sua atenção. O senhor ouviu o que o Gesualdo falou e ele tratou muito sobre questão aí de deslealdade, da maneira como ele foi tratado e como ele saiu. O que é que o senhor acha? Não, primeiro, boa tarde a todos aí da ESPN, boa tarde à mesa aí, que está recheada de pessoas importantes aí para a mídia esportiva. É um prazer sempre falar com vocês. O Gesualdo teve uma passagem no Santos, ele foi leal o tempo todo conosco, é uma pessoa excepcional, como ser humano e como técnico também. E infelizmente, não deu para segurar. O futebol, nosso colegiado todo, avalizou essa nossa atitude e a gente chegou num ponto que ia iniciar o campeonato brasileiro. Nós tínhamos que tomar uma atitude. A maioria dos componentes e também da crítica e também o pessoal todo, a torcida, boa parte da torcida, se manifestou de que o Gesualdo era uma boa gente, era boa praça, mas também pela idade e também porque mudou o formato do campeonato, que se jogaria de domingo, terça, quinta, sábado, domingo. Isso está acontecendo agora, todo mundo está vendo, né? Então, nós tínhamos que tomar uma posição. Né? Particularmente, muita gente achava que não ia aguentar, e ele sabe disso. Ninguém enganou ele o tempo todo. Nós seguramos o máximo que pudemos e achamos que tinha que se fazer uma modificação e fizemos. Essa modificação foi feita e substituímos, e eu acho que os resultados agora estão dizendo se nós acertamos ou se nós erramos. Uhum. Presidente, sobre a questão da idade dele, da sequência de jogos, isso já era algo que era visível ou que já existia antes de qualquer resultado ruim, né? Nesse sentido, vocês avaliaram que foi uma escolha errada de vocês no início do ano? Não, de forma alguma. Se você pegar o cenário do início do ano, era um. O cenário de quando ele foi demitido era um outro cenário. É um pós-pandemia, era uma competição muito mais ajustada, muito mais apertada, né? Então, nós sabíamos que teríamos problemas. Pelo menos a gente preveu problemas mais à frente. Terminamos um Campeonato Paulista que não foi bom, no nosso entendimento, e nós tomamos uma atitude rápida de troca de técnico. Infelizmente, ele está acostumado em Portugal e na Europa, onde as coisas elas acontecem um pouco diferente. Mas há também, quando um técnico é demitido, e eu tenho acompanhado isso, existe essa celeuma, né? Por que o presidente não segurou? Ele foi um traíra, né? Tudo isso eu entendo o lado dele, mas ele tem que entender o nosso lado também, que nós teríamos que tomar uma posição, e tomamos. E aí está o resultado. O presidente... Nicola, pergunta? Presidente Pérez. O professor, depois o eu tenho uma pergunta para o presidente. O presidente Pérez, o Gesualdo faz uma crítica direta ao senhor quando da sua ausência nesse episódio, né? Ele critica a maneira como isso foi conduzido. Isso procede? O senhor não estava presente? Se não estava, por que não estava? Eu acho que cabe aí uma defesa sua em relação a isso, né? Ele fez uma relação muito direta à sua atuação como presidente nesse episódio. Perfeito. Entendi a sua pergunta. Primeiro, existia um diretor de futebol que tratava o tempo todo com o Gesualdo. Isso posto significa que toda a conversação, desde a contratação e toda a trajetória dele, ele teve essa pessoa ao lado dele. Também saiu, né? No primeiro instante foi isso. Houve uma decisão
essa decisão foi comunicada para o diretor de futebol, isso acontece em todos os clubes, né? E ele foi demitido. Agora, eu tentei falar com ele, sim, eu tenho no meu celular, às vezes, em seguida, eu tentei falar com ele no hotel, não consegui, aí me disseram que ele tinha ido embora, depois disseram que não tinha ido, e depois eu voltei atrás para falar com ele de novo, eu queria ter essa conversa com ele para não ficar nada no ar, né? Mas ele viajou, ele foi embora. E aí eu não consegui falar, mas não houve de forma alguma desrespeito à figura dele. Nós temos o maior carinho pelo Gesualdo. Ele contribuiu, sim, com a diretoria, ele foi leal o tempo todo, nos ajudou nos momentos mais difíceis que passamos, né? E, inclusive, o pós-pandemia em seguida. Mas é sempre assim, a culpa é do presidente, acabou, né? Ele achou que eu tinha que, no momento da demissão, estar lá, mas eu tentei falar com ele várias vezes, eu tenho isso no meu celular. Nicola? Perfeito. Presidente, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, participar. Queria fazer 3 perguntas em uma, mas são rápidas. Nossa. Primeiro que o senhor contasse, mas são rápidas. Como é que começou a pressão no Santos para que o senhor demitisse ele? Eu tenho informação de que o senhor resistiu por algum tempo até demitir o Gesualdo. A segunda, eu queria que o senhor desse uma nota para a passagem do técnico português pela Vila Belmiro, até levando em consideração que depois que o Cuca assumiu, os resultados apareceram. E a terceira, fala sobre a segunda-feira, presidente, porque tem muita gente no Santos garantindo que na reunião de segunda-feira vão tentar expulsar o senhor ou tirar o senhor da presidência. Esse risco existe? Bom, vamos primeiro pela primeira pergunta, né? Eu acho que já até expliquei, mas eu vou até explicar mais um pouco. A saída do Gesualdo, ele não vinha com bons resultados, né? Houve uma pressão grande e nós não trabalhamos por pressão, eu segui o máximo que eu pude e a saída dele não foi só pelos resultados. A saída dele foi pela idade versus um novo cenário do futebol brasileiro. O cenário da contratação foi o cenário da saída dele foi outro. Era um cenário pós-pandemia, né? Ele é do grupo de risco, teria que pegar avião, como ontem, essa semana, né? A nossa equipe foi jogar no Equador, e no Equador tem um foco muito grande de contaminação, o Flamengo passou por isso lá, e nós prevemos isso. A gente só pensou direitinho e tínhamos que tomar uma posição. Então, não levamos nós levamos muito mais a questão futura, né? A forma do time também um pouco mais ousado, mais próximo do futebol mais para frente, que é uma característica do Cuca, né? Então, nós entendemos que o Cuca era a melhor opção naquele momento, sem, com isso, ser desleal com o técnico. Nós pagamos tudo para ele. E não ficou sem nada a receber, né? Então, a gente... a gente ajuda com ele. Ele estava magoado, não sei porquê, né? Tá. E a nota para ele, presidente? Que nota o senhor dá para dar passagem dele? E sempre recai o presidente. Eu assumo responsabilidade. Né? Uhum. Mas eu volto a dizer para vocês, nós temos o maior carinho e a maior respeito, nós nos dedicamos também para o Gesualdo, que não faltasse nada para ele. Nada. Entendeu? Não. Agora, foi tomada uma posição porque o cenário mudou e nós tínhamos que enfrentar um novo cenário. E está aí provando que, pelo jeito, né, a gente está vendo que o time está comemorando nas vitórias, o time está abraçado, né? Você viu todo mundo empenhado. Ontem, quem assistiu o jogo viu, né? Quando saiu o gol, a comemoração do nosso técnico Cuca, aliás, está de parabéns, né? A equipe está unida, a equipe está muito unida. E eu tenho plena certeza que nós poderemos ter surpresa e boas nessa competição, como na Copa Brasil, né? E também no Campeonato Brasileiro. Não fosse aqueles problemas do VAR,
poderíamos estar até mais acentuado aí para cima, né? A gente poderia até melhor posicionado. Presidente, só um ponto. A segunda pergunta que você fez, qual foi? Desculpa. A terceira, que nota o senhor daria para ele? Que nota o senhor daria para ele? Rápido e rasteiro. O Gesualdo, como técnico, nota 10. Nota 10. O problema dele, que a gente analisou, não foi deficiência técnica. É isso que eu queria ter dito para ele, ele não me deu oportunidade. A questão dele foi absolutamente um novo cenário, jogando domingo, segunda, terça, quinta, sábado, que não é coerente para um técnico de 74 anos, 75. Então, é isso que eu queria passar para ele, que eu não tenho nada contra ele, e se ele ficou com bronca de mim, ele tem o meu telefone, é só ligar, a gente tira todas as dúvidas, né? Mas eu não consegui falar com ele. E a terceira que você está falando desse problema segunda-feira, a gente pode dizer para você o seguinte: primeiro, que foi uma alteração no estatuto ano passado, em pleno 2019, em que incluía um texto do Profut, isso ficou combinado, eles foram lá e colocaram para tirar o presidente só com o poder do CD. Isso não existe. A lei não pode ser retroativa. A lei não pode. Além do que, tem 3 processos de ex-presidentes que não colocaram para resolver até agora. A CIS não colocou. E agora quer colocar o meu processo. É um processo absurdo, porque nós demos 23 milhões e meio de lucro em 2019. Né? Então não é possível, de maneira nenhuma, se trocar isso aqui agora, querer fazer um afastamento a 2 meses e pouquinho da eleição. Uhum. Outra coisa, nós temos aí 10 candidatos que são conselheiros. Esses caras estão lá dentro contaminando o ambiente. Então, isso é leal? Isso não é legal. Esses caras deviam ter se afastado já, né? Por conta da política, eles estão fazendo política. Então, a minha defesa ela é muito simples. Primeiro, porque o meu processo passou na frente. Segundo, porque até tinha anotado umas coisas aqui, a irretroatividade, ou seja, a lei não pode ser retroativa. A lei só vale para o próximo mandato. Então, tem uma série de irregularidades que está latente aí para quem quer ver. Uhum. É só pegar o processo da CIS e dar uma olhada. Ô, presidente, a gente está tendo uma discussão... político. Isso Não, perfeito. Só um outro ponto. A gente está tendo uma discussão muito grande sobre Flamengo e Palmeiras. Se tem que ter o jogo, se não tem que ter o jogo. Ao mesmo tempo é discutido o retorno dos torcedores aos estádios. Como é que o senhor está vendo essa discussão? Se fosse com o Santos, qual seria o posicionamento do Santos? Não, o nosso posicionamento a CBF conhece, também é público. Nós pensamos o seguinte: se voltar o público, né? Se voltar o público, tem que voltar para todo mundo. Eu acho que a competição ela vai ter um desbalanceamento, que uma coisa é você jogar com torcida, outra coisa é você jogar sem torcida, mesmo que seja 30%, 50%. Então isso eles vão ter que fazer alguma coisa. Né? Eles vão ter que pensar melhor para essa volta aí do público, e se ela voltar, primeiro, que tenha garantia das autoridades de saúde na questão de proteção dos torcedores. A gente tem que pensar nos torcedores. Né? Então, é isso aí. O Santos é contra a volta, só valendo para o Rio de Janeiro, não valendo para São Paulo e outras praças aí. Parece que 11 ou 12 praças aí. Perfeito. E sobre Palmeiras e Flamengo?
Como é que você vê o pedido de adiamento e a confusão que agora está, ou a decisão que agora está no tribunal? Olha, é difícil a gente analisar, né? É só quem está vivendo o problema que tem uma visão melhor das coisas, né? Eu sei que o Flamengo está com um time quase inteiro aí que está infectado pelo Covid, né? E também, de outro lado, a CBF não tem datas. A gente não tem datas. É o que eu estava falando agora sobre a questão de Gesualdo. Enfrentar um turbilhão de jogos aí, né? Agora, separa um jogo desse. Como é que você inclui aí? Vamos passar para março do ano que vem para decidir o Campeonato Brasileiro? Então, não tem espaço para você fazer qualquer tipo de adiamento. Mas é uma situação que quem pode julgar e deve julgar é o tribunal mesmo, né? Cícero, você tem pergunta para o presidente? Tenho sim. Mas a gente também tem que entender que o Flamengo defende o ponto de vista dele, que também é um ponto de vista legal, né? O Santos também, se estivesse nessa situação com 20 infectados, também estaria brigando para adiamento dessa partida. E o que tem que se ver neste momento é bom senso. O bom senso sempre é aquele que tem um resultado melhor. Presidente, é o Cícero Melo, e eu, antes, Bruno, de fazer a pergunta ao presidente, queria fazer um elogio público ao presidente, porque no momento de crise, no momento em que o senhor recebe muitas críticas, no futebol brasileiro, os dirigentes, quando estão nessa situação, simplesmente não falam com a imprensa, não dão coletiva, não dão entrevista, e o senhor está dando a cara a tapa para bater, está vindo aqui, atendendo gentilmente ao nosso convite, para responder qualquer tipo de pergunta, e isso é muito elogiável, porque é assim que tem que ser o futebol. Pode ser a crise que tiver, as críticas que estiver sofrendo, mas tem que vir aqui bater o papo, conversar, dar as suas explicações. A minha pergunta vai direto com o que eu acho que o torcedor do Santos deve estar lhe perguntando agora, que eu vou um pouco para o campo e bola. O Santos foi punido aí pela FIFA e não pode registrar jogadores, né? E o Elias, que estava treinando já no Santos, parece que já estava acertado, acabou indo para o Bahia. O Tassiano, jogador do Grêmio, que poderia ir para o Santos, também não pode ir. Nesse momento, qual é a situação envolvendo a FIFA? Quando é que o Santos pode e como resolver essa situação? E aí ainda completo dizendo o seguinte, vai abrir a janela de transferências internacional e o Santos tem 3 jogadores muito valorizados nesse momento. Os 2 melhores atacantes do futebol brasileiro, Marinho e Soteldo, e o zagueiro Lucas Veríssimo. O Santos vai vender esses jogadores, tem propostas por esses jogadores, quer ficar com algum deles ou, se puder, vende os 3, devido à necessidade financeira do momento, presidente? Um abraço. Obrigado. Na verdade, a gente tem que... há coisas que nós não podemos colocar pública agora, até porque estamos em negociação, né? A gente está negociando, né? Como o Santos vai resolver esse problema ainda? Até para a gente poder ter um resultado aí. A gente está pensando... Aliás, se eu tivesse esse dinheiro no bolso, que é um aporte de 4.200.000 euros, eu colocaria isso aí, porque o Santos tem ativo para garantir isso aí. O Santos tem, como você disse, Marinho, tem o Caio Jorge. Hoje nós temos um elenco com 6 ou 7 ativos que vale dinheiro, né? Que era bem o contrário de quando eu assumi em 2018. Tinha um que era o Lucas Veríssimo, ainda estava se inserido no mercado internacional. Hoje nós temos 6, 7, 8 que são cobiçados realmente, mas todo mundo está sem dinheiro. Nós passamos uma pandemia em 6 meses sem receber nada. A gente não teve nenhuma receita. Agora que os patrocinadores, esse mês passado, começaram a voltar devagarinho, os sócios voltaram a pagar as suas associações, mas a gente não teve televisão, a gente não teve nada. E aí todo mundo sabe que a televisão, nós temos 2, nós temos a Globo e a Turner, mas essas 2 também
é receita importante para você tocar o futebol, né? E esse problema que o Santos tem hoje, que é financeiro, não é só do Santos, é dos 20 clubes da Série A. Basta entrevistar um presidente, ele vai te contar a situação. Eu sei porque eu estou com eles. Nós temos um grupo, né, de WhatsApp que a gente discute, a gente conversa, e a dificuldade é para todo mundo. Não sobrou ninguém. Não existe mais o protagonismo de grana, o protagonista aí de grana, de poder, não tem mais. Hoje está tudo nivelado, né? Mas o Santos tem mesmo um nome internacional. Nós estamos tentando uma solução aí, nós estamos conversando para resolver rapidamente essa questão do Hamburgo, que é o único transfer ban que impede da gente contratar. Nós temos 3 casos na FIFA, que é o próprio Hamburgo, depois tem o Huachipato e depois tem o Atlético Nacional. Uhum. Na ordem, o que é mais pesado de grana realmente é esse do Hamburgo. Teríamos resolvido, não fosse essa pandemia, até antes de sair do Transferban, a gente já teria resolvido já. Tentamos negociar durante 1 ano e meio, mas o dinheiro principal do Hamburgo é 2,5 milhões de euros. Só de multa tem 750 mil euros num país onde o juro é 1% ao ano. 2%. E aí eles querem também juro de 20%, de 15%. Quer dizer, um absurdo. Mas é aquele negócio, né? Deveu, tem que pagar, e nós vamos pagar. Presidente, eu já vou agradecer a sua presença, mas só para concluir, você falou sobre jogadores, né, possibilidades aí de negócios, você não citou o Soteldo. Ele está totalmente fora de cogitação, foi até levantada aí a possibilidade ou interesse do Palmeiras nas últimas semanas, e a outra questão é que apesar das palavras que nós vimos aí do Gesualdo, me parece que a sua relação com ele, apesar da demissão, foi uma relação melhor do que a do Sampaoli. Eu gostaria que o senhor comparasse os dois também. Perfeitamente. Não, a minha relação com o Gesualdo foi uma relação de amizade, de carinho, e ele, gente, eu vou voltar a dizer, eu não tenho o que falar do Gesualdo, ele excepcionalmente, ele passou muito bem conosco, talvez foi até por essa relação que hoje ele disse que eu não tive coragem de segurar ele. Mas sobra, é presidente, isso sobra também, não tem jeito. É quem paga a conta, né? Então é isso aí. Mas eu queria falar para vocês que São Paulo é jogo duro, né? Nós fizemos aí dívidas por ele, e ele sabe disso. Contratamos um jogador que absolutamente não renderam, e ele cobrava isso, não sou eu que estou dizendo. Ele ia para fazer a coletiva e ele falava, quero fulano, eu não vou dizer o nome para não diminuir o jogador, mas vários jogadores ele cobrou na coletiva. Nós fizemos 12 contratações, né? 12 contratações, então, atendendo ele teve um resultado ótimo. Como treinador, ele é excepcional também, extraordinário. Foi vice-campeão brasileiro com pontuação de campeão brasileiro no ano passado. Mas quando você investe para ser campeão. E às vezes você não é campeão, isso é esquecido rapidamente, né? O Brasil não é um país de que as posições na tabela são importantes. O importante é ser campeão. O campeão valorizado, né? Ao campeão a taça, ao vice para trás as bananas. E o Soteldo? Mas não temos nada contra o Sampaoli na parte técnica, né? Já o Gesualdo também nada técnico. Foi uma parte física que nós nos preocupamos. A gente já não teve bons resultados no Paulista, havia muita pressão. Segurei até o fim do Campeonato Paulista, mas estávamos há uma semana para começar o Brasileiro. Ou a gente entrava numa nova filosofia, ou ia contratar um treinador mais à frente, até por questão física, e esse treinador poderia
cair aí na frente, né? Então, não seria interessante. A gente resolveu, desde o início do princípio do campeonato, com uma nova filosofia, para um campeonato mais produtivo aí para frente. O presidente, o senhor não está querendo responder do Soteldo, presidente. O Soteldo desculpa, quando... Você tem razão. Tô brincando. Quando eu enumerei, eu pulei o Soteldo. Mas não foi por querer, né? Lógico. Nenhum jogador inegociável. Isso é ponto. E não é padrão Santos, é padrão Brasil, né? Nós temos exemplo aí de time que soltou jogador aí que era importante. Mas é dinheiro. Precisa de dinheiro para manter o clube em pé, né? Então, desde que chegue uma proposta interessante, levamos para o comitê gestor. O comitê gestor vai dizer se aprova, se eles entendem que é a hora, e com certeza absoluta vamos fazer o que for melhor para o Santos. Perfeito. Presidente, obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, agora, como Cícero... Soteldo, obviamente, hoje ele tem. É um ativo valiosíssimo. Soteldo, o Marinho é valiosíssimo. Hoje já é considerado o melhor jogador do Brasil. Eu concordo quando vocês falaram, não me lembro qual, mas disse uma verdade. Hoje o Santos tem 2 jogadores extraordinários que ninguém tem no Brasil, que estão rendendo no momento, que é o Marinho e o Soteldo, e que decide jogos. Invejáveis, Quanto presidente, tempo invejáveis. o Santos não tem jogador que decide jogos, né? O senhor acha que o Marinho tinha que ir para a seleção, presidente? Olha, eu sei que ele foi cogitado para a seleção. Ele foi, inclusive, cogitado. Ele tem 29 anos agora. Talvez entenderam que era o momento de levar os mais novos. Mas é um jogador que a gente tem que tirar o chapéu, porque ele é extraordinário e merecia uma chance na seleção, sem dúvida alguma. Pelo que ele está produzindo. Uma mudança no Marinho que foi importante, a gente tem que entender, é essa coisa de time. Ele abraçou o time, então ele não faz o gol quando o outro faz, ele vai, abraça, o time inteiro se abraça, o nosso técnico pula de alegria. Quer dizer, é uma família. E pode ter surpresa durante as competições. Uhum. Boa. Uhum. Presidente, obrigado, viu, pela sua atenção. Como a gente destacou, a gente mostrou aqui o que o Gesualdo falou, a gente ouviu o seu lado, claramente teve um ruído aí, apenas uma falta de comunicação, a gente espera que tenha sido isso, e que se realmente foi isso, que vocês se entendam aí a partir de agora, que a entrevista também sirva para isso aí, por esse lado. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí, parabéns pelo programa aí, que cada vez mais assistido, e eu sou um deles que eu sempre estou assistindo. Tomo pau ou não tomo pau, eu estou assistindo.